Século XVIII, Minas Gerais. O lugar e o período mais rico da história da colonização do Brasil. Mas essa riqueza mascarava a miséria e a exploração humana presente na região, onde se morria de fome com as gavetas cheias de ouro. Eu sou Henrique Cruz e falaremos agora sobre o ciclo do ouro no Brasil. Fique comigo. Diferente da América Hispânica, o Brasil parecia vazio de ouro e prata. Os portugueses não tinham encontrado ali civilizações indígenas de alto nível de desenvolvimento e organização, somente tribos selvagens e dispersas. Os aborígenes desconheciam os metais. Foram os portugueses que, por sua conta, tiveram de descobrir os locais em que se depositavam os aluviões de ouro no vasto território que se abria através da derrota e do extermínio dos indígenas, a sua faina de conquistadores. O canal Atualidade em Foco chegou ao episódio 11 do resumo do livro As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Nesse trecho, o autor trata do ciclo do ouro no Brasil, onde passamos por importantes transformações. Diferentemente do que ocorreu nas colônias espanholas na América, o ouro não foi encontrado de imediato no Brasil. Galeano atribui isso ao fato de os indígenas daqui não conhecerem os metais, obrigando os portugueses a procurarem o mineral Brasil adentro. Tal papel coube aos bandeirantes, homens mestiços unidos a indígenas que partiam de São Paulo em busca de metais preciosos no temido e desconhecido interior da América Portuguesa. O achado se deu na região que foi batizada como Minas Gerais, onde, segundo o autor, foi a maior quantidade de ouro descoberta no mundo até então, além de ter sido a mais rapidamente esgotada. No século XVIII, o metal era abundante e os portugueses tiraram mais ouro do que os espanhóis na América até aquele período. Essa vultuosidade promoveu importantes transformações na colônia, a começar pelo grande salto populacional. A fama da riqueza das minas logo se espalhou pelo Brasil e pela Europa, e uma grande leva de oportunistas e aventureiros passou a vir para cá em busca do enriquecimento fácil. Era enorme também o fluxo de escravizados, já que o alvoroço pela mineração absorvia grande contingente de trabalhadores. Outra mudança importante foi a transferência da capital da colônia. Desde o início da ocupação portuguesa, a capital era Salvador, mas, para melhor fiscalizar a exploração do ouro, a coroa passou a capital para o Rio de Janeiro, onde estava situado o porto por onde o mineral era embarcado para a Europa. Tal atitude deslocou o eixo econômico do Nordeste açucareiro para o Sudeste aurífero. É importante ressaltar também o surto urbano, já que diversas cidades surgiram a partir da mineração e da chegada de pessoas para trabalhar na atividade. Minas Gerais era ao mesmo tempo uma capitania rica e pobre. Se de um lado havia um forte apelo para o luxo e esbanjamento com investimento nas artes, na construção de igrejas estilo barroco, nos espetáculos e festividades religiosas, por outro, era elevado o custo de vida nas cidades mineiras. Ainda por cima, os que lá viviam se dedicavam apenas ao comércio e à mineração, ficando a produção de alimentos em segundo plano. Sem um mercado interno na colônia, era comum as epidemias de fome que levavam inclusive os ricos a comer gatos e ratos. Assim como Potosí se tornou esplendorosa a partir do sacrifício do trabalhador indígena, Minas Gerais também se desenvolveu explorando os africanos e descendentes de escravizados. O trabalho era degradante e exaustivo, o que fazia com que um escravizado durasse apenas 7 anos nas minas. Com necessidade de reposição constante, muitos foram retirados das plantações de cana do Nordeste, o que motivou uma proibição da coroa por falta de braços nas lavouras, exceto para os rebeldes, insubordinados e fujões. O trabalho nas minas era como uma pena.
uma punição por não aceitar seu lugar na camada inferior da colônia, e a morte era a salvação para muitos deles, que eram obrigados no pouco tempo de descanso a assistir às missas, porém sem sentar-se nos bancos. E não foi só do ouro que Minas Gerais floresceu. Em meados do século XVIII, a exploração de diamantes levou à criação do Distrito Diamantino, também luxuoso e opulento, tendo a responsabilidade de controlar a exploração dos diamantes e combater o contrabando, que era feito inclusive com a colaboração de clérigos em imagens de santos em madeira. Nesse cenário, ganhou destaque a história de Chica da Silva, escravizada que se tornou amante de João Fernandes de Oliveira, o mandatário do Distrito Diamantino. Boa parte da riqueza gerada pela região do Tijuco, onde se situava o distrito, foi esbanjada nos desejos e vontades de Chica, que conseguia tudo o que queria de João Fernandes. O auge, no entanto, durou pouco. O início do século XIX já assistia à decadência das Minas Gerais, como relatou Eduardo Galeano. Abre aspas. Em 1818, Tijuco ainda festejou grandiosamente o casamento do príncipe da corte portuguesa. Mas 10 anos antes, John Mayo, inglês que visitou Ouro Preto, já se assombrara com a pobreza. Encontrou casas vazias e sem valor, com cartazes que em vão as colocavam à venda, e foi servido com comida imunda e escassa. Tempos antes, havia instalado uma rebelião que coincidiu com a crise na comarca do Ouro. Fecha aspas. Muito bem, encerramos aqui este episódio. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Se possível, seja membro do canal por apenas R$ 1,99 ao mês. Se quiser, pode nos fazer um Pix utilizando a chave de e-mail que está na descrição. Aproveito para agradecer os valiosos membros do canal: Jonathan Rocha, Vinícius Galvão Souza, Ed Teles e Edu Comunicação Ambiental. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.